O corte do BLW, ele precisa ser um formato onde a criança ela vai conseguir segurar os alimentos com as mãos, nesse início da introdução alimentar. Por quê? No BLW, a criança vai conduzir a alimentação. Então, a gente não vai dar a comida na boca dela. E sim, ela vai pegar o alimento e colocar na boca. Quando a criança tiver essa oportunidade de pegar com as mãos, ela vai conseguir pegar os talheres e levar até a boca. Isso pode acontecer com mais ou menos uns 8, 9 meses de vida, tá? E ela vai conseguir, sim, pegar tanto a colher quanto o garfo para se alimentar, ok? Mas nesse primeiro momento, ela precisa, né, de um alimento que ela consiga segurar e levar até a boca, certo? Por exemplo, uma banana, a criança dificilmente vai conseguir segurar uma banana e levar até a boca, porque pode ser pesado, enfim. Então, a gente precisa saber como cortar essas frutas. Bem, então vamos começar pela banana. A banana, ela pode ser qualquer tipo de banana que você for dar para a criança, tá? Mas é importante que na hora do corte, a gente faça algumas medições. Então, a gente precisa medir 2 tamanhos da mãozinha da criança fechada. Então, você vai medir o tamanho da mãozinha do bebê, então vai ser mais ou menos isso daqui, e você vai dobrar o tamanho. Esse é o tamanho da fruta que você vai dar para a criança, tá? Se você der maior, a criança talvez não vai conseguir levar até a boca, porque pode estar pesada. E se for bem pequenininha, talvez também ela não vai conseguir conduzir e levar até a boca, tá bom? Então, vamos medir, mais ou menos, criança tem um tamanho mais ou menos dessa mãozinha até aqui, a gente vai dobrar, certo? Então, é até aqui que a gente vai cortar a fruta. Ficando desse tamanho, certo? Só que a criança, claro, não vai conseguir comer com a casca. A maioria das mamães, elas tiram toda a casca. Só que se a gente tirar toda a casca, provavelmente essa fruta vai escorregar. E não é isso que a gente quer para a criança conseguir conduzir a alimentação, certo? Então, a gente vai cortar no meio, só com a faca aqui, até o meio. E cortando de leve aqui na casca. Toda. E aí é só tirar a casca. E está pronto. A criança vai conseguir segurar. Fica fácil. Não vai escorregar na mão e ela vai conseguir levar até a boca. Como eu falei, quando ela tiver mais ou menos uns 8 meses de vida, ela já vai conseguir colocar esse alimento na colher e levar até a boca, se ela tiver estímulo para isso, tá bom? Então, a gente pode cortar, pode ser em rodelas. E aí, você pode utilizar um garfinho e a criança, ela pode levar até a boca e comer. A maioria das crianças, né, que tem o desenvolvimento normal, isso quem vai dizer é o pediatra, consegue amassar os alimentos com a própria gengiva. Ela não precisa ter dentes para isso. Um bom parâmetro para a gente saber se o bebê ele vai conseguir amassar com a gengiva esse alimento é quando a gente coloca esse alimento na nossa língua e consegue amassar no céu da boca. Isso é um bom parâmetro para a gente saber se o bebê ele vai conseguir amassar com a gengiva. Se você não conseguir amassar com a gengiva, né, a sua língua no céu da boca, provavelmente o bebê não vai conseguir amassar com a gengiva dele, tá bom? E aí a gente precisa cozinhar mais esse alimento. A banana não precisa porque ela é bem macia, certo? Bem, então vamos para a próxima fruta que eu queria mostrar para vocês. Aqui nós temos o mamão. E é o mesmo pensamento, ó. Mamão tem que ser em formato de palito, porque é a forma como a criança consegue segurar e levar até a boca. Com 9 meses a gente consegue deixar com pedacinhos menores. E aí você tira metade da casca. Pode cortar um pouquinho menor, porque esse aqui tá um pouco grosso, mas ficando mais ou menos assim. Ó.
e a criança consegue conduzir e levar até a boca dela, tá? Vamos para a próxima fruta. A ameixa. Só você cortar ao meio. E a criança consegue chupar com a boca essa ameixa. Ela vai conduzir, ela vai levar até a boca. Com 8 meses de vida, né, a gente vai cortar em pedacinhos menores. Você pode utilizar o garfo, a colher, enfim, como você desejar. Okay? A uva é um alimento que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque é um alimento arredondado e um pouco mais duro. Ou seja, é um risco da criança chegar a ter um engasgo por conta disso. Um outro alimento que tem um potencial maior de engasgo seria amendoim, essas oleaginosas, tá? Porque é arredondado e duro. Casca de maçã também. A maçã, gente, o ideal é vocês colocarem no forno para ela cozinhar por bastante tempo. Aí vocês colocam na sua língua e tentam amassar no céu da boca, como eu falei no caso da banana, tá bom? Se for a maçã crua, provavelmente você não vai conseguir amassar no céu da sua boca. E aí fica com risco maior de causar um engasgo no bebê, tá bom? Bem, então voltando para a uva. A uva arredondada e dura, a gente precisa fazer um corte para a criança conseguir, né, engolir. Então, por exemplo, deixa eu pegar este pratinho aqui. Então, nós podemos... Aí. Ó, podemos cortar sempre ao meio, tá? Essa uva. E a criança, ela vai pegar com os 2 dedos e levar até a boca. Lembra que eu falei que as crianças, no começo, elas simplesmente comem com as mãos, porque elas não conseguem fazer esse movimento de pinça? Porque esse movimento de pinça, de segurar o talher, acontece mais ou menos com uns 8 meses de vida. Acontece a mesma coisa com a uva. Então, talvez a uva vocês vão oferecer esse alimento, provavelmente também com essa idade. Então, 8 ou 9 meses de vida. Pode ser com a mão ou o talher. Ela vai espetar e vai levar até a boca. É muito legal isso, porque as crianças que comem sozinhas têm um desenvolvimento motor, que até alguns estudos falam que crianças que comem sozinhas na introdução alimentar até escrevem mais rápido e falam mais rápido. Então é bem legal isso, a gente estimular com que a criança tenha essa autonomia. Ok. Então as frutas é isso, tá, gente? Sempre 2 mãozinhas da criança, a gente vai cortar isso e sempre em formato de palito. Com 9 meses a gente vai cortar menor, tá bom? Bem, então agora vamos falar sobre os grupos dos carboidratos, proteínas, legumes, verduras e leguminosas. Bem, falando sobre os carboidratos, nós temos batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, etc, tá? Eu trouxe aqui a batata naquele formato de canoinha, como eu fiz com as frutas, que a criança vai segurar assim, certo? E vocês podem cozinhar a batata e colocar no forno. Então, ela vai ficar com essa casquinha aqui que a criança vai conseguir amassar com a gengiva. Um outro grupo do carboidrato bem interessante é o arroz, tá? Mas como o arroz, ele vai, né, ele não é um alimento que a criança vai conseguir segurar com tanta facilidade, eu sempre sugiro o arroz japonês. Pode ser um arroz que você vai cozinhar por um tempo maior, também é bem legal. E pode ser qualquer tipo de arroz. Pode ser arroz integral, selvagem, pode ser um polido, parbolizado, qualquer um, tá bom? E aqui eu trouxe o arroz japonês, que ele ficou bem durinho. Aí eu cortei em quadrado e aí você simplesmente dá para a criança consegue levar até a boca também. Tá bem fácil. Mas quando a criança tiver 9 meses, é a mesma coisa. A criança vai conseguir utilizar o talher. Bem,
Aí nós temos os grupos, né, o grupo da proteína. Aqui eu fiz um hamburguinho de frango, tá? É super fácil de fazer, é só frango desfiado, eu coloquei aveia, um ovo, até formar liga e grelhei na frigideira. Simplesmente isso. Se você quiser ralar alguns legumes também dentro, é ótimo. Eu fiz dessa maneira porque a criança vai conseguir pegar e levar até a boca também. Mas pode ser desfiado, que a criança vai conseguir pegar e levar até a boca, da mesma forma, tá? Porque ela vai conduzir a alimentação. Nós temos também, além do frango, nós temos carne bovina, pode ser o ovo, pode ser o peixe, tá? Qualquer tipo de proteína animal que vocês consumam na casa de vocês, ok? Os legumes. Bem, legume é o mesmo pensamento das frutas. A gente precisa cortar em formato de palito no início. Peguei aqui uma abobrinha para mostrar aqui para vocês. Ó, assim. A criança vai pegar e levar até a boca. Só fazer a medição da mãozinha. Perfeito. Ó, temos aqui a cenoura. Mesma coisa. A gente vai cortar em formato de palito. A criança vai pegar, vai também levar até a boca, tá? E aí, com 9 meses, a mesma coisa. Corta menor, a criança come sozinha. Um alimento que as crianças amam, porque coça o dente, são os brócolis. O brócolis é um alimento que as crianças gostam bastante, porque coça o dente e cozidinho, a criança consegue amassar com a gengiva. Então, ó, eu tô apertando bem pouco, assim, já tá desfazendo aqui na minha mão. Ok? Bem, então, nós podemos também colocar desse grupo chuchu, beterraba, pode ser qualquer legume, né, que vocês quiserem para oferecer para o bebê, tá? Bem, o outro grupo que eu também queria conversar com vocês é sobre as leguminosas. Leguminosas são grão de bico, feijão, lentilha, qualquer um deles, tá bom? Eu fiz aqui, gente, um hamburguinho de feijão. Isso aqui simplesmente é feijão amassado e eu grelhei na frigideira. Simples assim, bem fácil, tá? E aí vocês podem colocar também no pratinho do bebê junto com os outros palitinhos e a criança também vai conduzindo, tá bom? Então, a gente pode montar um pratinho dessa seguinte maneira. Carboidratos, como eu falei, que é batata, arroz. Aí nós temos a proteína animal, se a família consumir, né, frango, carne. Os legumes e a leguminosa. Um grupo de cada com esses formatinhos, tá bom? Para a criança conseguir levar até a boca, tá bom? É importante que na hora da refeição a criança esteja sentada 90 graus, tá bom? Então, ela precisa estar sentada no cadeirão e nunca numa cadeirinha que inclina, nada disso, tá? Ok. Bem, agora, gente, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito... uma outra coisa, desculpa. Eu queria falar um pouco sobre os copinhos. A criança no BLW, ela tem que, como ela vai conduzir a alimentação dela, não só os alimentos, mas também ela conduz também o que ela vai beber. Então, você vai colocar a aguinha no copinho e a criança vai levar até a boca. Tanto pode ser copo de 360, pode ser copo com canudo, aqueles copos com bico, mas a criança vai conduzir isso. Ela vai levar até a boca e não você vai colocar na boca dela, tá bom? Bem... Agora, eu queria falar com vocês a respeito de um assunto que muitas mães têm dúvida, que é sobre o engasgo, né? Como é que acontece o engasgo? Por que ele acontece? E o que a gente deve fazer na hora de uma criança apresentar o engasgo? Bem, quando a criança está em aleitamento materno ou ela está utilizando fórmula, ela está recebendo na boca dela um tipo de textura, que é a textura, né, que é o líquido. Quando a criança vai receber uma outra tipo de textura na boca, seja sólido, como no caso do BLW, ou seja, pode ser papinha, é um outro tipo de textura na boca dela, e aí pode ser que ela tenha como se fosse uma ânsia de vômito. Isso não é engasgo, tá bom? É uma adaptação para a criança
conduzir para a criança se adaptar com aquela nova textura, bom? É importante, gente, que a gente saiba distinguir o que é essa ânsia de vômito e o que é o engasgo, tá bom? No caso dessa ânsia de vômito, que é chamada de reflexo de Gag, a criança faz a ânsia de vômito, como se fosse assim, e logo o alimento, ele sai, tá? Então, uma adaptação daquela nova textura, não é, se a criança apresentar, não é pra gente parar de deixar de oferecer esses alimentos com textura, e sim a gente estimular cada vez mais para a criança ir se adaptando. Se a gente, por exemplo, deixar a criança ter esse reflexo de Gag, essa ânsia de vômito, e logo a gente parar de oferecer esses alimentos para ela, ela pode simplesmente deixar, né, de receber esses alimentos sólidos e toda a oportunidade que a criança vai ter recebendo esses alimentos como eles verdadeiramente são, né? Porque a criança, ela aprende com o alimento sólido. A cor do brócolis, o formato do brócolis, não é só alimentação, entende? São outras coisas que as crianças aprendem nesse momento. Então, a criança, no reflexo de Gag, né, nessa ânsia de vômito, a criança faz a ânsia de vômito e logo o alimento sai, tá? Então, vocês devem esperar no máximo 5 segundos para o alimento sair. Isso é diferente do engasgo, tá bom? No engasgo, a criança não emite nenhum som e ela fica completamente roxinha. O engasgo, gente, é muito, muito sério, tá? Então, a gente precisa saber exatamente se é uma ânsia de vômito, que é super comum na fase da introdução alimentar, ou se é o engasgo. No engasgo, a criança fica roxa e aí a gente precisa fazer a manobra para desengasgar esse bebê, tá? Quando as crianças ficam roxinhas, o ideal, a primeira coisa que vocês devem fazer é ligar para os bombeiros 193 e aí depois vocês fazerem essa manobra, tá bom? Que eu vou mostrar agora para vocês, ok? Bem, então, eu vou trazer aqui uma bonequinha para mostrar. Então, vamos imaginar que essa bonequinha ficou roxa, tá? Vocês ligaram para o 193 para os bombeiros e aí vocês vão fazer o seguinte, tá? Primeira coisa, vocês devem ficar no chão. Porque principalmente as mulheres, porque nós somos mais, sei lá, mais fracas do que os homens, e aí a gente consegue ter mais força nessa posição, tá? Você até consegue fazer sentada, mas você não vai conseguir ter tanta força como nessa posição aqui, né, no chão, bom? Você deve colocar a mãozinha sempre no rosto da criança, com os 2 dedos abertos no rosto da criança, e a criança deve ficar inclinada, tá bom? Ela não deve ficar assim, ela deve ficar inclinada, tá? Reparem que as perninhas estão aqui no meio do meu braço, tá? E isso é ótimo pra gente conseguir fazer esse movimento para desengasgar. Bem, então colocou a mão aqui, deixou ela inclinada, nunca sentar, nunca assim, por exemplo, porque eu não vou conseguir ter força, é sempre assim, inclinada, tá? E aí a gente vai pegar mais ou menos no meio das costas aqui e bater, fazendo esse movimento aqui. Não é assim, gente, é assim, tá? É como se fosse empurrando mesmo, tá bom? Então, fazendo este movimento. Quantas vezes? Mais ou menos umas 10 vezes, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geralmente as crianças desengasgam nesse momento. Então, o alimento que ficou aqui vai sair. Se, por exemplo, a criança ela continuar engasgada, e eu sei disso porque a criança não emitiu nenhum som, eu vou virar ela, colocar de cabeça pra cima aqui, mas ela continua inclinada. Eu vou pegar 2 dedos e colocar aqui, na boca do estômago. E aí eu vou colocar 2 dedos, o dedo vai estar bem reto, tá bom? Nunca inclinado também. A criança vai estar inclinada, mas o meu dedo reto. Meu dedo reto, e eu vou apertar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E aí continuo a manobra de empurrar nas costas bem forte, até a criança desengasgar ou até os bombeiros chegarem, tá bom?
Bem, agora eu vou responder algumas dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá. Tem uma dúvida que fala o seguinte: como eu sei a quantidade ideal de alimento para pôr no prato? Bem, no BLW, a criança, ela decide quanto que ela vai comer. Da mesma forma como ela come sozinha, ela vai decidir o quanto que ela quer comer e o que ela quer comer. Então, se tiver, por exemplo, arroz, feijão, carninha, se ela quiser comer só carninha e só arroz, ela vai comer pelo BLW, tá bom? Tem muitas mamães, gente, que misturam, fazem meio BLW. Às vezes deixam a criança com um dos de alimentação, às vezes a criança come com a colher. E isso, gente, não é BLW, mas é uma grande oportunidade para a criança conduzir sua própria alimentação e ter mais autonomia, tá bom? Então, no caso do BLW, a criança vai decidir a quantidade, tá bom? É importante, gente, que a criança ela saiba disso, porque se a gente ficar insistindo muito para a criança comer a quantidade que a gente deseja, muitas vezes a gente acaba até extrapolando do que ela precisa. Então, ela precisa ter consciência de quanto que ela quer comer no prato. Eu recebi uma outra dúvida que fala o seguinte: qual a fase ideal para começar a utilizar o método? Bem, vocês podem utilizar o BLW a partir do início da introdução alimentar. Porque da mesma forma como as crianças mamam o quanto elas querem na amamentação ou até na mamadeira, ela também vai decidir quando iniciar essa abordagem e se alimentar sozinha, tá? Eu também recebi uma outra pergunta que fala o seguinte: é normal a criança demorar para se adaptar ao método? Sim, super comum, porque a criança ela só está com aquela consistência líquida. Então, quando a criança ela recebe, por exemplo, uma textura assim, ela demora um pouco para ela entender. Uma dica que eu sempre dou é: coma junto do seu filho, fique do lado dele. Enquanto você está comendo, ele vai olhando, ele vai ficar olhando e vai imitar você. E aí, o BLW vai acontecer, tá bom? Mas é normal. A média das crianças que demoram mais ou menos até uns 9 meses, até engatar mesmo a introdução alimentar e comer realmente sozinha. Recebi uma outra pergunta que fala o seguinte: posso começar a utilizar a introdução de forma normal e depois introduzir método? Pode. Eu acho isso até ótimo. Você vai dando comida para o seu filho, você vai sentindo os sinais que ele demonstra que ele está satisfeito, você vai respeitando isso e você vai dando oportunidade para ele. Como é que a gente dá oportunidade para o bebê para ele comer sozinho? Dando um talher para ele. Então, um talher para ele, coloca no cadeirão. E aí ele vai colocando, enquanto você está dando comida para ele, ele vai colocando o talher no pratinho dele e ele vai comendo. Enquanto você está dando, ele está lá, explorando o alimento, vendo a cor do alimento, enfim. Ou, enfim, pegando com as mãos. Não tem problema nenhum, tá bom? Se você quiser fazer assim. Recebi mais uma pergunta que fala o seguinte: posso mesclar o talher e o método ao mesmo tempo? É a mesma pergunta. Você pode fazer isso e isso é ótimo, tá? Uma das coisas que eu queria falar aqui, gente, é que o BLW, não é que o BLW causa mais engasgo. O engasgo, gente, ele pode acontecer com qualquer tipo de textura. Com líquida, com pastosa, com sólida, com qualquer uma. É importante vocês observarem se o bebê ele tá retinho na hora de comer, porque ele precisa estar ereto aqui na hora de comer, e nunca inclinado, porque isso aumenta o risco de engasgo, tá bom? E o desenvolvimento dele precisa estar normal. Isso quem vai dizer é o pediatra. Você vai perguntar para ele: e aí, tá tudo certo? Meu filho ele já tá sentando, ele já tá com desenvolvimento normal para os 6 meses? Com o aval do pediatra, vocês podem iniciar o método sem problema nenhum, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima live. Obrigada!